Star Wars ganhou uma antologia animada chamada Visions, que eu estava muito empolgado para ver, devido às possibilidades que isso podia trazer para o universo de Star Wars mesmo. Mas depois de ver a primeira temporada, o resultado ficou ali no meio do caminho. Esse formato de antologia não é algo recente e dentro de animação também não. Eu consigo lembrar de Animatrix, de 2 décadas atrás, tem o próprio Love, Death and Robots, que eu diria que foi o que popularizou talvez esse formato junto de animação, e isso aplicado no universo de Star Wars é muito promissor, porque você traz perspectivas diferentes, mentes criativas para brincar com esse universo de Star Wars, trazendo visões únicas, que acaba funcionando. E eu sinto que dentro dessa antologia de Star Wars, o Visions, isso acaba se concretizando em certo nível, porque eles pegam alguns elementos de lore, de mitologia, e trabalham por caminhos diferentes, que é surpreendente em alguns momentos e muito bacana também. Mas o que me deixou um pouco decepcionado, eu confesso, é que a gente tem 9 histórias, e das 9, todas em algum nível, em alguma instância, tem que ficar orbitando em torno de Jedi, Sith e Sabre de Luz, ou um dos 3. E eu confesso que eu achei um pouco decepcionante nesse sentido, parece meio lugar comum dentro de Star Wars. Tanto é que, mesmo pensando em Mandalorian, em um momento eles acabam enveredando e mesclando-se com elementos da lore principal, tem o Luke Skywalker, Sabre de Luz e tudo mais. Só que eu sinto que contar uma história por uma perspectiva que não envolve esses elementos acabou fazendo muito bem para a franquia. E eu imaginei que Visions ia trazer isso ainda mais. Só que não, parece que ele se volta exatamente para o que é esperado de Star Wars sempre, que acaba sendo um pouco cansativo, que é falar sobre Jedi, falar sobre Sith e falar sobre sabres de luz. E assim, eu entendo que isso faz parte do que é Star Wars também, mas eu diria que não é somente isso. E falando sobre a dublagem rapidamente, tem a opção tanto para você ver dublado em português, mas tem a dublagem em inglês e a dublagem em japonês. Eu queria ver tudo em japonês, mas no screener que eu recebi, em alguns episódios estavam com a opção de você ter legenda em português, outros não, então eu acabei vendo dividido. Tem alguns episódios que eu vi em inglês e outros que eu vi em japonês. A dublagem em inglês tá boa, tem alguns nomes famosos dublando e tudo mais, mas eu particularmente preferi muito mais a japonesa, porque eu sinto que ela combina mais com aquilo que a gente está vendo, além do fato de que há um peso dramático nas dublagens muito maior. Agora eu vou falar brevemente sobre cada episódio e eu convido vocês, se já assistiram, a deixar aqui nos comentários qual foi o episódio favorito de vocês e o porquê. The Duel é sobre uma vila que é atormentada por bandidos troopers e uma Sith, até que uma figura misteriosa decide intervir. Visualmente é um episódio muito bacana que utiliza-se do 3D junto com o preto e branco, que acaba contrastando quando tem explosões ou os próprios sabres de luz que são sacados que nem espada samurai, que acaba sendo muito legal de ver e claramente é um episódio que se inspira muito num cinema do Akira Kurosawa, que tem até uma coisa que eu achei engraçada, que eles colocam meio que aqueles grãos de película, você percebe que colocaram essa textura ali por cima, e filmes como, principalmente, Os Sete Samurais e Yojimbo. Tatooine Rhapsody acompanha uma banda de rock chamada Star River, querendo conseguir terminar um show. Eu gostei muito desse episódio, o como ele consegue fugir meio que da temática que eu disse que acaba estando em torno de toda essa temporada, porque ainda assim tem um lance ali de um Jedi, mas é muito mais sobre a amizade entre esses personagens, sobre eles serem uma banda, sobre eles quererem fazer um show e fazer sucesso, além do fato de que trazem o Boba Fett, o Jabba the Hutt para esse episódio, e a música, eu achei uma música bem bacana que até me lembrou a intro de Mob Psycho 100. Então foi muito legal tudo isso, além do fato de que o estilo visual é muito mais voltado para um chibi mesmo, que no começo é até meio estranho, mas depois que você se acostuma, dá até um charme particularzinho ali pro episódio. The Twins acompanha 2 gêmeos que foram criados no lado sombrio da força. Assim, eu gosto demais do Estúdio Trigger e eu tava muito esperando esse episódio. Visualmente, o estúdio entrega. Eles extrapolam naquela loucura que eles estão acostumados, é bem exagerado, como que eles brincam com o lance de usar o sabre de luz. Tudo isso é muito bacana, além do fato de ter um momento em particular dentro desse episódio que me remete a um momento de Star Wars Episódio 8, que é um dos meus Star Wars favoritos. Então tudo isso eu gostei. Só que narrativamente mesmo falando, eu achei tão fraquinho. Porque todo o conceito de pegar esse lance dos gêmeos, tipo Luke e Leia, é bacana,
mas é só um conceito e o desenvolvimento é fraco. Parece que é um episódio só pra te impressionar visualmente. The Village Bride acompanha um casamento em um vilarejo pelos olhos de uma Jedi, que precisa tomar uma decisão quando descobre a pressão de um Warlord. Um episódio visualmente que eu achei muito bacana, tem todo o lance ali da narrativa que fala sobre esse lado romântico, mas no geral acabou me remetendo um pouco ao que é The Duel. Então, entre os dois, eu acho que The Duel acaba até se destacando. The Ninth Jedi acompanha a filha de um lendário ferreiro de sabre de luz, tendo a missão de levar os sabres de luz recém-feitos para um grupo que recebeu um chamado. Esse era um episódio que eu estava bem empolgado e que ele entregou e que eu gostei bastante, tanto ali pela forma como ele trabalha com a mitologia em torno dos sabres de luz, a forma como é mostrada ali a tecnologia usada para a colheita dos cristais, ter um mestre ferreiro que faz sabres de luz, tudo isso é muito bacana. Eu gostei demais dessa questão e até um ponto que eu acho que eles até criaram para dentro desse episódio, que é muito em volta do sabre de luz e a luz que ele emana de acordo com seu portador, que até cria uma narrativa ali visual muito legal entre aquelas pessoas que se reuniram ali, todas dizendo Jedi, e chegar alguém e falar, eu sinto a presença de um Sith aqui. E aí constrói essa tensão de, quando eles pegarem o sabre de luz e ligarem, quem vai ser Jedi, quem vai ser Sith. Além do fato de que a protagonista, a Cara, ela me lembra muito ali o início da vida do Luke e da Rey ansiando por a aventura. E esse era facilmente um dos episódios que eu queria ver a continuação. To Obi-Wan é sobre um robozinho que sonha em ser um Jedi. De todos os episódios, pra mim, esse é o mais fraquinho, porque eu sinto que a narrativa até é bacaninha, tem essa referência a Pinóquio, a Astro Boy, só que eu senti que é um episódio mal montado em alguns momentos, principalmente ali nas sequências de ação, e a sonorização desse episódio, ela não passa o peso da sequência de ação quando ela chega, e eu achei que isso acaba destoando muito. The Elder acompanha um Jedi e seu Padawan procurando um distúrbio na força, que levam eles até um senhor misterioso. Esse pra mim é o episódio mais clássico de todos ali ao desenvolver a relação entre um mestre Jedi, que é uma figura muito mais calma e ponderada sobre o que tem que fazer, e o seu Padawan, que é alguém mais jovem, inconsequente, inquieto, que quer fazer as coisas acontecerem logo. E é um episódio que dá mais foco aos diálogos e aos ensinamentos do que necessariamente as sequências de sabre de luz, de luta, que acaba tendo, e eu até gosto delas porque elas trazem uma finesse ali dos movimentos, da situação, que lembra até um pouco um duelo de samurais mesmo, que eu achei bacana. Lupe e Oko é sobre uma família que diverge de opiniões sobre o papel do Império no local onde eles moram. De longe, o meu episódio favorito da temporada, como que ele cria um background para questionar se é válido aceitar a opressão do Império e a exploração de recursos em prol de um progresso e de um avanço tecnológico. E isso no âmbito familiar, de um pai que quer preservar as tradições e ir contra o Império, e uma filha que ela quer aceitar o Império porque esse Império vai trazer um progresso ali para onde eles moram. E no meio do caminho tá a Lupe, que é uma personagem que faz parte da família, ela é uma filha adotiva, que ela tem que decidir para qual lado ela vai. Eventualmente, cai na questão de ter sabre de luz e tal, mas eu acho que como eles apresentam esse conceito aqui, acaba sendo tão bonito e tão condizente com tudo aquilo que ele estava construindo, que eu acho que até eleva mais a qualidade desse episódio, que esse sim também é um outro que eu queria ver continuação, porque eu realmente gostei demais dele. Por fim, a Kakiri é sobre um Jedi que decide ajudar um amor antigo contra uma Sith, só que ele está constantemente sofrendo com visões do seu futuro. Eu achei esse episódio bem charmosinho, tanto por conta do visual dele, que evoca animações mais antigas mesmo, quanto pela própria trilha sonora, que em alguns momentos cria até um motif que ajuda a dar um clima muito legal para esse episódio, dessa jornada dos personagens até chegar num ponto em particular para enfrentar a Sith. Além mesmo até da reviravolta final, que leva o personagem por um caminho que acaba sendo muito condizente com o que ele vinha meio que flertando durante as visões dele, e eu gostei bastante. Dos 9 episódios, o meu top 3 é, em terceiro lugar, o Tatooine Rhapsody, em segundo, o The Ninth Jedi, e em primeiro, Lop Noko. Como eu disse antes, deixa aqui nos comentários para eu saber qual foi o seu favorito. No final, essa primeira temporada de Star Wars Visions é muito legal e ela acaba tendo esse tema, eu acho que dá até para colocar assim, de se focar muito em Sith,
Jedi, sabre de luz, e isso em todos os episódios, e pra mim, os que acabam mais se destacando são os que conseguem fugir um pouco disso e trazer outros elementos pra agregar e não sempre ficar meio que nisso que é esperado de Star Wars. Eu espero que tenha uma segunda temporada e que outros estúdios e outras visões consigam sair mais ainda da caixinha em elementos, em temáticas, em narrativas, porque eu sinto que Star Wars é uma franquia que ela tem N possibilidades de serem exploradas, mas quase sempre acabam retornando para as mesmas. Você gostou desse vídeo? Deixa um joinha, assina o canal, a bolinha tá aparecendo aqui do lado. Tem um outro vídeo de Star Wars aqui, caso você queira ver, e a gente se vê na próxima. Que a força esteja com vocês. Tchau, gente.